e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Il Vangelo di questa domenica O evangelho deste ci domingo presenta Gesù alle prese con i Sadducei, nos apresenta Jesus i quali conversando com os negavano la saduceus. risurrezione. Os saduceus negavam a Ed è ressurreição. proprio su questo tema E é justamente sobre che este essi tema rivolgono una domanda a que eles Gesù colocam uma pergunta a metterlo em Jesus dificuldade. para colocá-lo em dificuldade. e ridicolizzare E desse la modo fede ridicularizar nella a resurrezione fé dei na morti. ressurreição dos mortos. Partono da un caso immaginario. Partem de um caso Una imaginário, donna ha avuto 7 mariti, uma mulher que teve morti 7 uno maridos, dopo l'altro, um morreu e depois do chiedono a outro, Gesù, e perguntam a di chi Jesus: sarà moglie quella donna de dopo quem la sua ela será mulher depois da sua morte? morte? Gesù, sempre mite e paziente, Jesus, sempre manso e per prima paciente, cosa risponde a che la vita primeira dopo la coisa morte que responde é non que a ha vida gli depois stessi da morte, parametri que a vida di depois da quella morte não terrena. tem os mesmos parâmetros da vida terrena. A vida eterna é uma outra In vida. un'altra E dimensione, também numa outra dimensão, dove, tra l'altro, non ci onde, sarà più il entre outras matrimonio, coisas, che não è terá legato mais um alla matrimônio, nostra esistenza que in está questo ligado à nossa existência mondo. neste I mundo. risorti, dice Gesù, Os ressuscitados saranno desse come gli Jesus angeli, serão como e anjos vivranno in uno stato e diverso viverão num estado che ora diverso, non possiamo que sperimentare agora nós não podemos e nemmeno experimentar immaginare. e nem mesmo così imaginar. Gesù spiega. E assim Jesus Ma explica. poi Mas depois, Gesù, per così dire, Jesus, passa por al assim dizer, contrattacco. passa ao contra-ataque. E lo fa citando la Sacra E Scrittura. faz isso citando a con Sagrada una Escritura, semplicità com uma e simplicidade un'originalità e uma che ci originalidade lasciano pieni di que nos ammirazione deixam per il nostro plenos de Maestro. admiração L'unico. para com o nosso Mestre, nosso único Mestre. La prova della risurrezione A prova da Gesù ressurreição, la trova nell'episodio di Jesus Mosè, encontra no episódio de Moisés e da sarça ardente. là dove Dio si rivela Lá onde Deus se revela como um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. il nome di Dio è legato O nome de Deus está ligado ao nome de homens e mulheres com o qual ele se relaciona. E esta è più ligação forte della morte. é muito mais forte do que a morte. Possiamo dire E nós podemos dizer que a relação conosco, com cada um de nós, Ele é nosso Deus. Lui è il Dio di ognuno di noi. Ele é o Deus de cada um de nós. Se lui portasse il nostro nome, Como se Ele tivesse o nosso nome. piace a lui dirlo. E Ele- questa è l'alleanza. Ele gosta de dizer isso, de fazer assim. E esta é a aliança. Ecco perché Gesù afferma: Dio non è dei morti, Eis porque ma dei Jesus viventi. afirma que Deus não é dos Perché mortos, tutti mas vivono dos per Lui. vivos, porque todos vivem para Ele. Questo è il legame decisivo. E esta é a ligação L'alleanza decisiva, fondamentale, a aliança l'alleanza con fundamental, a aliança com Gesù. Lui Jesus. stesso è l'alleanza. Ele próprio é a Lui stesso è la aliança. vita, la resurrezione, Ele próprio é a perché vida con e a il suo amore ressurreição, crocifisso para que ha com vinto seu la amor morte. crucificado venceu a morte. Dio ci dona la vita Em eterna. Jesus, Deus nos dá a vida eterna. E tutti Ele grazie dá a a Lui todos. hanno la speranza di una vita E ancora todos più nós piena temos a di questa. esperança de uma vida ainda mais plena do Che que Dio esta. ci prepara A vida que Deus nos non è prepara un semplice abbellimento não é simplesmente um di questa embelezamento desta essa vida. supera la nostra immaginazione. Esta supera inclusive a nossa imaginação, Stupisce porque continuamente Deus con il suo amore nos impressiona continuamente com o seu amor e com a sua misericórdia. Pertanto, ciò che accadrà
Por isso, aquilo que acontecerá é justamente o contrário daquilo que esperavam os saduceus. Não é esta vida que deve fazer referência à eternidade, a outra vida que nos espera, mas é a eternidade que ilumina e que dá esperança à vida terrena e a cada um de nós. Se nós olhamos somente com os olhos humanos, nós somos levados a dizer que o caminho do homem vai da vida para a morte. Isso se vê. Mas isso é somente se nós consideramos isso com os olhos humanos. Jesus inverte essa perspectiva e afirma que a nossa peregrinação vai da morte à vida plena. Nós somos a caminho em peregrinação para a vida plena. E esta vida plena é essa que nos ilumina, que ilumina o nosso caminho. Quindi la morte sta dietro. Por isso a morte está atrás, às nossas costas, não davanti a noi. Não diante de nós. Davanti a noi está il Dio dei viventi. Diante de nós está o Deus dos vivos, o Deus da aliança, o Deus que tem o meu nome, o nosso nome. Como lui ha detto, io sono il Dio di Abramo, como ele mesmo disse, eu sou o Deus de Jacó, de Abraão, o Deus com o meu nome, com o teu nome e com o teu nome, com o nosso nome, o Deus dos vivos. Nisso está a definitiva derrota do pecado e da morte, o início de um novo tempo de alegria e de luz sem fim. Mas já nesta terra, na oração, nos sacramentos, na fraternidade, nós encontramos Jesus e o seu amor. E assim nós podemos gostar, antecipar algo da vida ressuscitada. A experiência que nós fazemos do seu amor e da sua fidelidade acende como que um fogo no nosso coração, aumenta a nossa fé na ressurreição. De fato, se Deus é fiel e ama, não pode ser por tempo limitado. A fidelidade é eterna. Não pode mudar. O amor de Deus é eterno. Não pode mudar. Não tem um tempo limitado. É para sempre. É para ir em frente. Lui è fedele per sempre. Ele é fiel para sempre. Ci aspetta. Ognuno di noi. E Ele nos espera cada um de nós. Ognuno di Ele noi acompanha cada um de nós com esta fidelidade eterna. Angelus Domini nunciavit O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ecce ancilla Domini. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ora pro nobis, Santa Dei Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Gratiam tuam sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amém.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Pro fidelibus defunti. As almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansam em paz. Amém. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Nós agradecemos a sua presença e sua participação nesse momento de oração e de reflexão com Sua Santidade Papa Francisco. Desejamos a você um bom domingo e uma boa semana com a bênção de Deus e a proteção da Virgem Maria. Até domingo que vem, se Deus quiser. Para 12 3128 8905.